Boa noite, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão de mais um culto da nossa igreja. E para dar início ao culto desta noite, vamos ter agora um momento de prelúdio. Será tocado um hino instrumental e nesse momento você e eu vamos entregar o nosso coração diante do Senhor e preparar ele para entoar os louvores ao nosso Deus e para a mensagem que virá em breve. Então, após esse prelúdio, eu farei uma oração. Vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te damos graças por mais uma oportunidade, Senhor, de te servir e de estarmos aqui todos juntos, ó Pai, para louvar o teu nome, para engrandecer o Senhor e todos os seus feitos. Te pedimos, Senhor, que receba estes louvores. Te pedimos também, ó Pai, que a tua palavra faça morada em nosso coração. Desde já te peço por todo o segmento deste culto, pelos hinos que serão entoados, bem como que o Senhor esteja capacitando, ó Pai, o pastor que trará o estudo. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos, irmãos, dar início, então, ao período de louvor com o hino de número 1 do cantor cristão Antífona. Acende o amor.
bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Vamos então dar prosseguimento com o segundo cântico desta noite, que é a música Cantai ao Senhor, que é referente ao Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, irmãos? Vamos agora ao terceiro hino desta noite, que é o hino 132 do cantor cristão Fonte Tu de Toda Bênção, também conhecido como Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem no canto inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina ao novo
Desta feita, irmãos, vamos fazer agora a nossa leitura bíblica. Peço que você abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira delas, do capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 13. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos podem ir acompanhando em suas casas. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nesse momento eu peço ao pastor Gildo que faça uma oração, agradecendo ao Senhor pela leitura de sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, onde estamos aqui na tua presença. Queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi feita e a qual nos deixa ensinos, exemplos, ó Pai, nem sempre exemplos positivos, mas também exemplos negativos no sentido de aprendermos com os erros dessas pessoas e não cometermos no nosso dia a dia, ó Pai. Que o Senhor nos dê força e nos ajude para que a gente não cometa as mesmas falhas que o teu povo no passado, o povo de Israel, cometeu, ó Pai, desobedecendo ao Senhor e aos seus mandamentos e às suas ordenanças, ó Pai. Nos perdoe onde temos falhado e nos dê força, ó Pai, para que possamos continuar fazendo a Tua vontade, para que estejamos no centro da Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Aumenta a nossa fé, nos dê força para que a gente possa dizer não às tentações, Pai, não nos deixe cair em tentação. E esteja abençoando o restante deste culto, os louvores que ainda serão entoados, e seja com a pregação da Tua palavra que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Abençoa, Senhor, a cada membro e congregado desta igreja. É assim que te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Gildo, pela leitura. Vamos agora, irmãos, dar continuidade ao período de louvor com o hino de número 169 do cantor cristão, Mais de Cristo. Logo após esse hino, nós teremos o nosso momento missionário e Lúcio vai fazer uma oração após ele. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de
Olá, irmãos, graça e paz. Queridos, eu sou o pastor Lúcio Pires, pastor da Igreja Batista Regular no Monte Santo, igreja que detém o projeto Missões Paraíba. E agregado a esse projeto Missões Paraíba, nós temos as congregações em Aroeiras, que são 2, tanto no sítio como também na cidade. Nós temos a congregação em Queimadas e nós temos as congregações na região do Cariri, de nossa Paraíba, na região então do Sítio Carneiro e de Livramento. E queremos aqui agradecer as ofertas que os irmãos têm enviado para a manutenção desses trabalhos, bem como também para a complementação dos salários dos pastores que estão agregados a esses trabalhos. Nós temos pastor já plantado na igreja em Aroeiras, que gerencia os 2 trabalhos naquela região. Nós temos um pastor plantado na igreja de Queimadas e oramos a Deus muito para que Deus nos dê condições para que possamos enviar também pastor, para que possa gerenciar, cuidar do trabalho na região do Cariri, de nossa Paraíba, que são as igrejas no Sítio Carneiro, bem como também em Livramento. Irmãos, não podemos operar sobre esses trabalhos de forma presencial, devido ao que nós estamos passando e vivendo, essa pandemia. E lamentamos esse fato. Mas temos procurado por todos os meios assistenciar os irmãos por esse veículo, a mídia. Embora em algumas das regiões os nossos irmãos eles não têm esse veículo que favoreça a sua alimentação espiritual. Então eles têm lido a palavra de Deus e têm incentivado uns aos outros a que permaneçam firmes na fé até que se passe esse período. A nossa igreja no Monte Santo, ela tem a cada 15 dias arrecadado alimentos não perecíveis para que nós possamos enviar para esses irmãos. Louvamos a Deus porque a arrecadação tem sido com muito sucesso. Nós temos feito várias cestas básicas e temos enviado para os irmãos mais carentes que estão sendo mais afetados nesse período de pandemia. Os nossos trabalhos estão acontecendo também. Os pastores que estão nas congregações, eles têm produzido vídeos que têm alimentado os irmãos. E é isso tudo que nós podemos fazer nesse período. Estamos com uma ansiedade muito grande de voltar às atividades, de assistenciar os irmãos, para que não enfraqueçam na fé. Portanto, queridos, nós queremos agradecer as ofertas que têm sido enviadas com a finalidade de manutenção desses trabalhos do projeto Missões Paraíba. Então louvamos a Deus por essa igreja, louvamos a Deus pelo pastor de vocês, o pastor Gildo, que tem essa visão de missões, e uma igreja que não faz missões é uma igreja que certamente não está dentro dos propósitos de Deus, porque no coração do Senhor, nosso Deus, pulsa missões. Então é o que devemos fazer, é o nosso dever como igreja, como crentes, promover e assistenciar as missões por nossa Paraíba e por todo o mundo. Amém? Louvado seja Deus, mais uma vez, por essa igreja. Queremos agradecer as ofertas que todos os meses os irmãos têm enviado. Deus abençoe o seu pastor, pastor Gildo, e Deus abençoe essa igreja grandemente. Louvado seja Deus. Oramos sempre por vocês, amados. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem na paz. Nosso Deus, eterno Pai, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, essa oportunidade de estar, mesmo de longe, à distância, a gente está em um culto. Eu te peço pela vida do pastor Lúcio, a sua igreja em Monte Santo, esteja abençoando os irmãos de lá e as congregações daquela igreja, Senhor. Peço
pela congregação de Queimados com o pastor Pedro, esteja abençoando ele, protegendo, dando sabedoria, Senhor. Ao pastor Paulo em Aroeiras, também, Senhor, abençoe ele grandemente. Peço pelo Cídio Carneiro, Senhor, a congregação de lá, em Livramento também, que um dia, Senhor, o Senhor possa dar condições para que tenha um irmão à frente daquele ministério, Senhor, um obreiro. Eu peço também, Senhor, pela nossa igreja, que sempre a gente possa estar ajudando esse trabalho, Senhor, sempre ter condições de ajudar esse ministério. Eu também peço, Senhor, pelos irmãos mais carentes daquela igreja em Monte Santo, que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades deles, Senhor. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Amém. Obrigado, irmão Lúcio, pela oração. Vamos agora dar continuidade ao louvor desta noite com o cântico O Rei da Glória. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus, padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém por ele obrigado, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus virá em breve. O Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Vamos agora ter mais um cântico, irmãos. Trata-se do cântico Se Confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
Então está encerrado agora, irmãos, nosso período de louvor e vamos para a mensagem. O pastor Gil está convidado para trazer a mesma. Olá, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para prestar culto ao Senhor. Obrigado aí a Gilba pela direção. Queremos agradecer também a você que nos acompanha nas transmissões do culto da nossa igreja. Que Deus esteja falando ao coração de cada um de nós. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à série de mensagens que a gente vem trazendo no livro de Êxodo, que fala da libertação do povo de Deus, como também da caminhada, né, do povo ali pelo deserto, rumo à terra prometida. Hoje nós iremos pregar no capítulo 32 do livro de Êxodo. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para Êxodo capítulo 32. E diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas.
E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não, é alarido dos vitoriosos. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-a no fogo, e moendo-o, até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tenho feito? Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-no no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o haviam deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Aconteceu no dia seguinte que Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. O tema da nossa mensagem hoje à noite é idolatria, ira e intercessão. Idolatria, ira e intercessão. Por ocasião de grandes chuvas que ocorreram na década de 60 e 70, algumas pontes foram arrastadas pelo temporal. Uma rodovia muito movimentada oferecia grande perigo. Uma ponte caíra e os veículos que vinham iam caindo um a um e sendo levados pela correnteza do rio. Um cidadão que morava nas imediações, ouvindo a notícia e percebendo o desastre da ponte caída, postou-se à beira da estrada e agitava nervosamente um pano com a intenção de parar os carros. Mas eles não obedeciam aos sinais e iam caindo um a um no caudaloso rio. A pregação de hoje nós iremos ver o povo de Israel desobedecendo aos justos mandamentos do Senhor, o que provocou a morte de muitos. Esse capítulo pode ser resumido em 3 acontecimentos principais. O primeiro, um triste caso de idolatria do povo de Israel, do verso 1
ao versículo 6, neste capítulo que nós lemos agora há pouco. Um triste caso de idolatria do povo de Israel. De acordo com Êxodo 24, versículo 18, meus irmãos, já fazia 40 noites e 40 dias que Moisés estava ausente. Quando você lê ali no capítulo 24, versículo 18, Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ele estava ausente ali do povo, mas ele estava presente ou diante do Senhor, recebendo várias orientações e várias leis que iria posteriormente transmitir ao povo. Então isso vai de Êxodo capítulo 21 até Êxodo capítulo 31, depois os irmãos podem ler. Várias leis ali sendo dadas sobre o altar, sobre os sacrifícios e as cerimônias, não é? Sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Então, são várias leis ali, Deus recebendo da parte de Deus para depois transmitir ao povo. Então, já fazia 40 dias. E impaciente com a demora de Moisés, o povo pediu que Arão fabricasse deuses. Era uma demonstração de como os hebreus se deixaram influenciar pela visão politeísta dos egípcios. Notem que o pedido não foi apenas por deuses, mas por deuses para conduzi-los. Veja no versículo 1, levanta-te, povo pedindo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então, era algo gravíssimo que eles estavam fazendo aqui. Não acreditavam mais ou esqueceram de que Deus os havia tirado do Egito. Era um insulto e ingratidão a Moisés e principalmente ao Senhor. Eles estavam supondo que Moisés os abandonara. Por isso agiram dessa maneira. Veja a linguagem. Porque quanto a este Moisés, não sabemos aí o que aconteceu com ele, ficando implícito ali. Quem sabe ele não nos abandonou. Então, que tristeza, irmãos, que triste ato aqui por parte dos israelitas. E há uma aplicação aqui para nós. Devemos ter cuidado para não agirmos desse modo no que diz respeito à volta de Cristo, à volta do nosso Senhor. Do jeito que Moisés ali se ausentou e o povo ficou impaciente, achando que ele estava demorando, nós precisamos ter cuidado, irmãos, com relação à volta do Senhor, a nossa atitude para com a volta do Senhor. Veja Mateus 25, do versículo 48 ao 51. Mateus 25, eu estou vendo aqui, olhando aqui o texto, talvez eu anotei errado aqui. Mateus 24, melhor dizendo, Mateus 24, do 48 ao 51. Diz, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, em vez de achar que Jesus vai demorar a voltar, nós devemos agir no dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento deve produzir boas atitudes, um bom comportamento, deve purificar as nossas vidas. Então, fazendo essa aplicação aqui da ausência de Moisés e diante dessa ausência a atitude pecaminosa, idólatra do povo, fazendo essa aplicação aqui para nós, irmão, será que a gente está agindo dessa forma?
achando que a volta de Jesus ainda vai demorar muito, não tendo aquela atitude de esperar a volta dele a qualquer momento. Se Jesus voltasse no atual momento de sua vida, como ele lhe encontraria? Você que está me ouvindo essa pregação. Pense nisso. Será que a gente está agindo como aquele povo, na ausência do líder, se enveredaram ali por caminhos pecaminosos? Será que nós estamos agindo assim? Se Jesus voltasse hoje, amigo ouvinte, como ele lhe encontraria? Voltando aqui para Êxodo 32, o povo então fez aquele pedido para Arão, e Arão, concordando, pediu que as pessoas lhe trouxessem suas argolas de ouro, com as quais ele produziu ali um bezerro fundido, transgredindo os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. Lembra que a gente estudou no domingo passado, lá em Êxodo capítulo 20, o Senhor dizendo ali: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, nem as prestarás culto. E eles estavam exatamente fazendo o contrário do que os mandamentos diziam. E nas práticas ali egípcias e cananeias, o bezerro simbolizava força e fertilidade. O povo comemorou com uma festa regada a muita bebida, comida, danças e imoralidade. Apesar de terem dedicado, como a gente vê aí no versículo, amanhã será festa ao Senhor, estavam dedicando aquilo ao Senhor, mas de fato eles estavam adorando um bezerro de ouro. Na verdade, tudo aquilo era uma afronta ao Senhor. Israel trocou a glória do Deus vivo pela imagem de um animal. E eu preciso explicar para vocês, quando a Bíblia diz que o povo levantou-se, no finalzinho do verso 6, levantou-se a folgar. Essa palavra no original hebraico, irmão, significa, tem uma conotação ali sexual. A minha diz folgar, mas a atualizada diz divertir-se, tem uma conotação sexual. O povo começou com a idolatria e também com práticas imorais. Foi a esse episódio que Paulo se referiu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Deixe-me abrir aqui rapidamente. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Paulo exortando ali aos coríntios sobre o pecado da imoralidade, ele disse em 10:7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E essa exortação também serve para nós, certamente. Que tenhamos cuidados com as nossas práticas que não agradam ao Senhor. Então foi dessa maneira que o povo agiu, irmãos, em virtude da ausência de Moisés. Então, em primeiro lugar, o primeiro grande acontecimento aqui que a gente pode registrar foi esse triste caso de idolatria do povo, da idolatria do povo de Israel. O segundo acontecimento, aqui nesse capítulo, nós encontramos uma forte expressão de ira diante do pecado do povo de Israel. Na verdade, nós temos aqui 2 exemplos, 2 menções de expressão de ira. 2 exemplos de ira sendo demonstrados. Nós temos a ira de Deus, ou do Deus que tudo vê, versos 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram:
este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma. E eu farei de ti uma grande nação. A primeira expressão de ira aqui que encontramos no texto foi a ira de Deus. O Deus que tudo vê. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E vemos isso aqui sendo comprovado. Ele via a Moisés diante dele e ao mesmo tempo via o que o povo estava fazendo no outro local. Irmãos, o que fazemos na ausência das pessoas ou escondido delas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Hebreus 4:13 mostra isso. Essa verdade que o Senhor vê, os olhos do Senhor estão em todo lugar, ela está presente também no livro de Jó, muito conhecido dos irmãos. Ali Deus menciona para Satanás acerca do bom comportamento de Jó na terra. Observaste o meu servo Jó? Diz o Senhor falando ali com Satanás. Então Deus lá do céu, ele vê o que ocorre aqui na terra. Tem outro texto, o Salmo 53, mostra, irmãos, o que Deus vê quando ele olha para os filhos dos homens aqui na terra. O Salmo 53, os versículos ali, os primeiros versículos, verso 2, Deus olhou desde os céus, Salmo 53, 2. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, e desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. O apóstolo Paulo repetiu esse texto lá no livro, na sua epístola aos Romanos. Então, Deus vê, meus irmãos. Deus tudo vê. Deus sabe o que nós pensamos, fazemos e deixamos de fazer. Deus escuta tudo que nós falamos, mesmo que não seja na frente de pessoas ou falando mal de uma pessoa. Deus tem conhecimento de tudo isso. Isso ficou muito claro aqui, está muito claro aqui em Êxodo capítulo 32. Será que nós temos tido essa consciência, irmãos, de que Deus sabe de tudo da nossa vida? Que não há como a gente se esconder do Senhor, aquilo que eu faço escondido do meu pai, da minha mãe, dos irmãos da igreja, da liderança da igreja. Vou bem para longe para ninguém perceber. Será que eu tenho esquecido que o nosso Deus é um Deus que é onisciente, onipresente, que tudo sabe, tudo vê? O que Deus tem visto em nós, meus irmãos? Coisas boas ou coisas más? Ao olhar para você, amigo ouvinte do Evangelho, o que Deus tem visto? O que Deus tem visto? Ele tem visto fé em Jesus ou incredulidade? Deus sabe o que está no seu coração. Então aqui em Êxodo 32, Deus informou a Moisés exatamente tudo o que o povo disse lá para Arão, o que Arão fez. Deus disse exatamente o que tinha ocorrido. Deus informou para Moisés, né? Tem um comentarista que diz que isso foi informar Moisés do que estava ocorrendo ali embaixo, né? Ali no arraial do povo de Israel. Foi algo misericordioso da parte de Deus. Quem imagina Moisés recebendo os mandamentos de Deus e chegando ali tendo aquela surpresa desagradável? Teria sido muito pior. Então Deus foi logo avisando: vai, desce logo, porque o povo tem pecado contra mim. Deus informou exatamente o que
tudo o que estava ocorrendo ali, Deus disse para o seu servo Moisés. Deus disse para Moisés que o povo havia se corrompido. Essa palavra foi usada para descrever o mundo chamado ali aquela sociedade pré-diluviana. Antes do dilúvio ali, como o povo estava se comportando. Em Gênesis 6,12 diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa palavra aqui descreve alguma coisa muito estragada, a ponto de não servir para mais nada. Deus disse: o povo tem se corrompido, o povo tem se estragado. Será, meus irmãos, que Deus, olhando para a terra, o nosso mundo, a nossa sociedade atual, Ele também tem visto dessa forma? Há quem diga que está pior do que naqueles dias de Moisés e de Sodoma e de Gomorra. Deus também disse que o povo havia se desviado. Significa que as pessoas tinham se apartado, tinham se afastado do Senhor. Saído da vontade perfeita de Deus, se afastado, se desviado, se apartado do Senhor. Em terceiro, Moisés foi informado que os israelitas estavam envolvidos num ato de idolatria. Não apenas que eles haviam feito um bezerro, como também tinham adorado. Então, meus irmãos, perceba a gravidade do que está ocorrendo aqui e por que essa ira da parte do Senhor. A gente está vendo dois casos aqui de ira. Nós estamos vendo a ira do Deus que tudo vê. Será que Deus teria sido injusto se tivesse destruído aquele povo corrupto, desviado e idólatra? Não teria. Assim como não teria se nos deixasse perecer. Deus não teria sido injusto. Em ambos os casos, Ele decidiu manifestar a sua grande misericórdia. E numa definição simples, Deus não nos conceder a punição que nós merecemos. Deus estava muito irado com o povo. Israel se recusara a obedecer ao concerto que fizera com Deus. Tão irado Deus estava que Ele chegou a dizer dessa forma, não sei se vocês perceberam, desce logo, porque o teu povo, Deus nem disse mais que eles eram povo dele. Deus disse para Moisés: o teu povo. Então, realmente Deus estava muito irado, irmãos, e como lemos aqui, chegou até a cogitar destruir aquele povo. E, irmãos, esse é um tema interessante acerca da ira de Deus. Quase nós não escutamos nas mensagens de hoje, quase nós não escutamos falar sobre esse tema da ira de Deus. Você sabia que Deus se ira, que Deus sente ira? Ainda hoje o pecado produz ira em Deus. Lembra que a ira de Deus jamais é pecaminosa, enquanto a nossa, ela pode ser pecaminosa. Pode não ser pecaminosa, mas pode ser pecaminosa. Talvez na sua grande maioria a nossa ira é pecaminosa. E Deus é diferente. Deus se ira, mas não é uma ira pecaminosa. Lá em João capítulo 3, no Evangelho de João, naquele capítulo, onde nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um capítulo que fala sobre o amor de Deus, mas também fala sobre a ira. No último versículo do capítulo, João 3,36, no 3,16 fala sobre o amor dele. Mas no 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A pessoa que não acreditar em Jesus, que partir daqui, sem ter tomado uma decisão por Cristo, a decisão de
aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, vai ficar debaixo da ira de Deus eternamente. Não é algo que eu desejo que ocorra com ninguém, mas vai ocorrer com aqueles que partirem daqui sem Cristo. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, livro de Romanos, que fala sobre a mensagem do Evangelho. No versículo 16 ele fala do Evangelho como o poder de Deus, mas no 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O texto está dizendo aqui que a ira de Deus se manifesta do céu contra o pecado, contra os pecadores. Irmãos, aqui em Êxodo 32, esse capítulo muito nos ensina sobre a pessoa de Deus. Ensina sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, bem como sobre a sua misericórdia. Lá em Lamentações 3,19 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Foi por causa da sua misericórdia que Deus não destruiu todo o seu povo diante daquele ato ali de desobediência aos seus mandamentos. Então, o segundo grande acontecimento aqui é essa forte expressão de ira diante do pecado do povo. A ira de Deus, do Deus que tudo vê. Mas o segundo exemplo de ira que nós percebemos aqui, irmãos, foi a ira de Moisés depois que viu. A ira de Deus, do Deus que tudo vê, Deus já estava vendo ali no alto da montanha, vendo o que estava ocorrendo lá embaixo. E nós vamos ver agora a ira de Moisés depois que viu tudo o que estava ocorrendo. Do verso 19 ao 29 o que nós vamos encontrar aqui, irmãos. Diz que aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E depois você vai ver outros detalhes aí até o versículo 29. Assim que Moisés desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, os mandamentos de Deus escritos naquelas tábuas, e ele descendo encontrou-se com Josué no caminho, e foram em direção ao povo que estava ocupado com as danças sensuais, naquela festa idólatra. E assim que avistou tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive o povo despido, se você olhar aqui no versículo 25, Moisés, movido por grande indignação, jogou as tábuas no chão, quebrando-as. Foi um ato extremo e simbólico ao mesmo tempo. O que Moisés fez apontava para o que o povo já estava fazendo, ou seja, quebrando a lei de Deus por meio da desobediência. Em seguida, Moisés pegou o bezerro de ouro, o queimou e o reduziu a pó, espalhando sobre águas que foram bebidas por todos quanto se envolveram com aquele ato rebelde e idólatra. Essa reação justa de Moisés nos faz lembrar daquele episódio no qual Jesus entrou no templo e derrubou as mesas ali dos cambistas que faziam comércio na casa de Deus. Ali foi a casa de Deus que foi profanada. Aqui em Êxodo 32, o próprio Senhor foi ultrajado. Depois de sua ação, melhor dizendo, contra o objeto adorado, Moisés ainda precisava confrontar a Arão, seu irmão, também o seu copastor. Moisés era, por assim dizer, o pastor do povo e Arão era o seu copastor. E na ausência do pastor, Arão, o copastor, não liderou
não impediu, não se esforçou para impedir, tentar impedir pelo menos, que o povo agisse daquela maneira tão triste. E em vez de reconhecer o seu pecado, Arão jogou a culpa para o povo. Do mesmo jeito que Adão fez quando foi confrontado por Deus, o que foi que eles agiram, o casal agiu daquele jeito e Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Quando foi falar com a mulher, foi a serpente. Em vez de reconhecer e admitir o pecado, eles jogaram a culpa para outros. É isso que Arão está fazendo aqui. Em vez de reconhecer, colocou a culpa no povo, dizendo que Moisés, você conhece esse povo como é inclinado ao pecado. E aí eu não pude evitar, como se ele tivesse se esforçado para fazer alguma coisa. Como se não bastasse, Arão disse que o bezerro de ouro fora produzido de forma misteriosa pelo fogo. Veja no verso 24. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo e lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Arão estava dizendo, irmãos, que daquilo que foi jogado lá no fogo, saiu um bezerro. Por si só, um bezerro saiu ali. Formou-se um bezerro misteriosamente. Claro que Moisés não iria acreditar nessa conversa. Irmãos, aqui não fala detalhes, mas no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 20, 9:20, também diz, também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Arão só não foi ali, só não morreu, irmãos, porque Moisés intercedeu por ele e Deus foi misericordioso. No verso 26 aqui do nosso texto, Êxodo capítulo 32, nós lemos que Moisés chamou o povo para tomar uma decisão, semelhante ao que Josué faria num futuro não muito distante, lá em Josué 24. Ele desafiou aqueles que ainda queriam servir ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus, aquele que de fato havia libertado o povo da servidão egípcia. E ao que parece, somente a tribo de Levi ficou com Moisés, atendeu ao apelo de Moisés. E esses que decidiram ficar do lado de Deus receberam uma missão dificílima. Matar todos aqueles que se envolveram, ao que parece aqui, que estavam mais envolvidos, diretamente envolvidos com aquele ato idólatra, rebelde de grande infidelidade ao Senhor. Muito difícil para os levitas ali, os filhos de Levi agirem daquela forma, mas eles fizeram. Notem que irmãos, amigos e vizinhos foram mortos à espada. Ninguém foi poupado, nem os seus próprios parentes. E diz o texto bíblico que naquela ocasião 3.000 pessoas morreram, demonstrando de maneira dramática aquela verdade que nós vamos encontrar no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte. Ainda hoje, o salário do pecado continua sendo a morte. Ainda hoje continua sendo verdade, amigo ouvinte. Isso aqui, se o pecador, em vez de se arrepender, continuar em seu pecado, na sua rebeldia, igualmente perecerá. Mas isso não tem que acontecer com você. Escuta o conselho que Deus te dá hoje à noite por meio dessa mensagem. Você que está ouvindo o Evangelho, que tem consciência que é pecador, tem consciência, sabe que não está agradando a Deus e que o salário do pecado é a morte. Deus pode pesar a mão dele sobre a sua vida a qualquer momento. Mas olha o que Deus diz para você hoje à noite. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu
e a tua descendência. Isso está lá no livro de Deuteronômio 30, versículo 19. Deus tem proposto para você a vida e a morte, e te aconselha a você escolher a vida. Mas se você continuar no seu pecado, o salário do pecado é a morte. Portanto, não repita o erro que Arão e a maioria do povo ali de Israel cometeu. Admita que tem pecado contra Deus, arrependa-se e escolha a vida em vez da morte. Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro grande acontecimento aqui nesse capítulo, nós temos um nobre ato de intercessão a favor do povo de Israel. Nós vimos aqui um triste caso de idolatria, nós vimos também sobre a ira, uma forte manifestação da ira, tanto de Deus quanto de Moisés. Mas o terceiro acontecimento principal aqui desse capítulo, um ato nobre de intercessão em favor do povo de Israel. Por duas vezes nesse capítulo, nós vamos encontrar Moisés intercedendo pelo povo de Israel. A primeira intercessão de Moisés está nos versos 11 a 14. Você pode acompanhar aí, lendo. Diante da ameaça divina, como nós lemos agora há pouco, Deus propôs ali para Moisés: Moisés, eu estou pensando aqui em acabar com o meu povo, em destruir o meu povo diante de tão grande pecado que eles cometeram. E diante da ameaça divina, Moisés intercedeu pelo povo a ponto de argumentar com Deus. Eu vou usar aqui entre aspas, convencer Deus a não destruir o povo de Israel. E merece destaque aqui os bons argumentos que Moisés apresentou ao Senhor. Ele apontou para 3 consequências se o povo fosse destruído. Como se dissesse: Senhor, não destrua o seu povo, porque se o Senhor destruir, o Senhor vai anular as vitórias anteriores. Está no versículo 11. Ele diz: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Se o Senhor destruir, para que o Senhor então tirou o povo do Egito? Segundo, se o Senhor destruir, isso vai dar aos egípcios ocasião para se gloriarem. O versículo 12. Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. E o terceiro argumento aqui de Moisés, ele diz: Senhor, não destrua o seu povo, porque se o Senhor destruir, o Senhor vai quebrar a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu não sei quantos de vocês notaram aqui a proposta de Deus relacionada a Moisés, que incluía Moisés no finalzinho do verso 10. Eu farei de ti uma grande nação. Moisés, eu estou pensando em destruir o meu povo e eu vou começar do zero. Através de você, eu vou fazer uma nova nação. Se fosse um homem de menos caráter, Moisés teria aceito e aproveitado essa oportunidade, irmãos. O que? O Senhor vai... Olha o privilégio. Vai começar de mim uma nova nação. Oportunidade dessas. Se fosse alguém que pensasse em si mesmo, nos seus próprios interesses. Mas Moisés não era desse tipo. Ele não pensou em si mesmo. Antes ele pensou somente no povo. Além disso, ele se preocupou aqui, demonstra preocupação com a reputação de Deus. Senhor, o que é que vão falar de ti? Então, que belo exemplo de abnegação, meus irmãos. Conforme lemos aqui no verso 14, o pedido de Moisés foi atendido. Diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E aqui eu preciso explicar para os irmãos esses 2 detalhes aqui, essas 2 expressões, a palavra arrependimento e a palavra mal. Quando a gente lê aqui, então arrependeu-se o Senhor, significa que Deus mudou de ideia ou intenção
uma mudança de procedimento da parte de Deus. Não quer dizer que ele estivesse arrependido porque havia cometido um pecado. Não é nesse sentido. No livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 10, essa palavra vai aparecer novamente, mas com algo interessante aqui. Jeremias 18, versículo 10 diz: se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então Deus se arrependendo aqui do bem. Aqui no texto de Êxodo diz se arrependendo do mal, mas significa apenas uma mudança. Deus se entristeceu muito com o que estava ocorrendo ali. E ele resolve mudar o seu procedimento. É esse o significado. Já a palavra mal, quando diz arrependeu-se do mal, não deve ser entendido como algo pecaminoso, mas sim como a justa punição em virtude daquele sério pecado de Israel. Todavia, em resposta à intercessão de Moisés, Deus decidiu não punir ao seu povo. Ele desistiu de punir a seu povo. É impressionante, irmãos, ver uma pessoa conversando com Deus desse modo. Moisés aqui argumentando, por assim dizer, convencendo Deus a não agir de determinada maneira. É impressionante a maneira como Moisés aqui conversa com Deus. Somente alguém que tem muita comunhão com o Senhor para agir dessa maneira, e Moisés tinha. Lá em Números capítulo 12, versículos 7 e 8, diz, Deus defendendo agora Moisés diante de uma rebelião do povo, querendo tirá-lo da liderança do povo. Rebelião essa liderada pelo irmão e a irmã de Moisés, Miriam e Arão. E aí Deus sai em defesa do seu servo e diz, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas. Olha Deus falando que ele era alguém que tinha comunhão com ele. Então, somente alguém que tinha muita comunhão com Deus para falar com Deus dessa maneira. Senhor, não faça assim. Mude, Senhor, esse seu plano de destruir o povo. Por causa disso, como nós apresentamos a você aqui. Devemos lembrar que antes, no momento bem para trás aqui desse episódio, lá no chamado de Deus na chamada de Deus na vida de Moisés, foi Deus quem precisou persuadir Moisés a aceitar os seus planos de ir falar com Faraó. Aqui é Moisés quem está persuadindo o Senhor a ter misericórdia do seu povo. Essa foi a primeira intercessão, irmãos. O ato, um nobre ato de intercessão em favor do povo de Israel. A primeira intercessão de Moisés, do verso 11 ao 14. A segunda intercessão, para a gente se encaminhar para o término da nossa pregação aqui, do verso 30 ao 35. Diz que no outro dia, Moisés retornou ao monte para falar de novo com Deus, a fim de fazer uma propiciação pelo pecado do povo. E em resposta, o Senhor lhe disse que iria adiar a punição às pessoas envolvidas com aquela idolatria. No sentido de não iria morrer todo mundo. O povo não iria ser destruído. Deus iria adiar. Há quem diga que isso se concretizou, essa disciplina de Deus sobre o seu povo, no sentido de que aquela geração, tirando Josué e Caleb, ela não entrou na terra prometida. Mas Deus disse ali, nessa ocasião aqui, conversando com Moisés, naquele segundo ato intercessório de Moisés, o Senhor disse que iria adiar a punição, mas disse que a partir daquele momento não mais acompanharia o seu povo na caminhada. Antes um anjo caminharia com os israelitas. Veja aí no versículo 34, ele diz, vai, pois, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá adiante
de ti. Porém, no dia da visitação, visitarei neles o seu pecado. E no versículo 32, meus irmãos, nós vemos mais uma vez o caráter de Moisés transparecendo. Um pouquinho do caráter de Moisés transparecendo novamente. Quando ele diz, irmãos, no verso 32, agora, pois, perdoa o seu pecado. Perdoa o pecado que o povo cometeu, Senhor. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Ao pedir para ser riscado do livro, Moisés estava se oferecendo para morrer em lugar do povo rebelde, irmãos. Que amor que aquele homem tinha pelo povo, aquele povo que tanto reclamava dele, tanto murmurava. Aqui mesmo falaram mal de Moisés porque ele estava demorando. Mas o seu amor foi tão grande que ele foi capaz de oferecer a sua própria vida em vez de ver o povo de Israel deserdado e destruído. O apóstolo Paulo também teve essa atitude lá em Romanos 9, versículos 2 e 3, irmãos, quando disse que preferia ficar debaixo da maldição de Deus do que ver os seus compatriotas judeus perecer. Então, a disposição desses dois grandes homens de Deus, muito nobre essa atitude, assemelha-se à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso desses dois homens, Deus não tirou a vida deles, não atendeu esse pedido que eles fizeram. Mas já a vida do seu filho, Deus não poupou. Então, se você fica muito admirado e muito comovido e tocado com essa atitude de Moisés e do apóstolo Paulo, muito mais você deveria ficar com relação a Jesus, que não somente expressou o seu desejo de morrer pelos pecadores, por pessoas pecadoras como nós, como de fato morreu. No caso deles ali, de Moisés e do apóstolo Paulo, isso não se concretizou. Mas no caso de Jesus, lá em Romanos 8,32, diz, irmãos, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Esse texto está dizendo que Deus não poupou a vida do seu próprio filho, do seu amado filho. Antes ele o entregou por nós para morrer pelos nossos pecados. Isso não toca no seu coração? Em Romanos 5,8 diz, quem são esses por quem Jesus morreu? Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por pessoas pecadoras. Meus irmãos, isso não toca no teu coração, amigo ouvinte? Cristo morreu por pecadores, por homicidas, por adúlteros, por ladrões, por mentirosos. Cristo morreu por pessoas boas. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por você. Será que isso não toca o seu coração? Nós não merecíamos que ele morresse por nós. Mas ele entregou a sua vida por nós, demonstrando o seu grande amor. Concluindo aqui, meus irmãos, assim como o povo de Israel, ainda hoje nós podemos nos envolver com idolatria. Como temos visto ao longo desses estudos, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus em nossa vida. O lugar que pertence a Deus, eu colocar algo ou alguém, eu estou sendo idólatra. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser meu trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser minha família, pode ser um namorado, a beleza, o status, a saúde, a inteligência, etc. Isso é o que é mais importante na minha vida, então isso é idolatria. Certamente pode atrair a ira de Deus sobre você. Por quê? Porque Deus é santo e sente ciúmes quando nós adoramos outros deuses e não a Ele. Mas assim como o povo
é como alguém intercedeu pelo povo de Israel, nós também temos pessoas intercedendo em nosso favor, sabia disso? Um deles é o Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que rogou para Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Está lá em Lucas 22, capítulo 22, versículo 32. E em Romanos, capítulo 8, nós encontramos, se referindo a nós, Paulo diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Nós temos alguém intercedendo por nós. Por nós, eu digo nós aqui, os que já são crentes em Jesus. Jesus intercede pelo seu povo, sabendo do nosso pecado, sabendo das nossas falhas, da nossa inclinação para o pecado. Ele intercede por nós, do jeito que ele intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse, ele intercede por nós, não tenha dúvida disso. Então nós temos um intercessor. Moisés, lá no episódio de Êxodo 32, intercedeu pelo povo e Deus atendeu a oração dele. Nós temos um intercessor lá no céu, Jesus intercedendo por nós. Não é Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem José que está intercedendo por nós, é Cristo quem intercede por nós. E aqui na terra nós temos outro intercessor, é o Espírito Santo. Um intercessor lá no céu e um intercessor que habita dentro de nós. O Espírito Santo, o Consolador, lá em Romanos, aqui também em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que privilégio, meus irmãos. Nós temos dois intercessores, duas pessoas intercedendo por nós. O Senhor Jesus, à destra de Deus, e o Espírito Santo que habita dentro de nós, intercede por nós. Ora por nós diante do Senhor. Que Deus ouça as orações desses dois intercessores e que Ele tenha misericórdia de nós e nos fortaleça em nossa caminhada cristã, a fim de que não nos desviemos do Senhor, como fez o povo de Israel no passado. Para você que está me ouvindo, você que está afastado, tem se desviado dos caminhos do Senhor, está afastado do Senhor, voltou para as coisas do mundo, teve uma época que você estava bem, servindo ao Senhor, louvando a Deus, evangelizando, ganhando pessoas para Cristo. Hoje você está afastado. O conselho que eu te dou: arrependa-se dos seus pecados e volte logo para Deus. Não espere que a ira de Deus seja derramada sobre a sua vida, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Lá em Hebreus 12, 29 diz isso. Mas também diz a Bíblia que Ele é grandioso em perdoar. Volte para os caminhos do Senhor. Confesse os seus pecados e se reconcilie com o Senhor hoje à noite. Entra no teu quarto e conversa com Deus e volta para os caminhos do Senhor. Que Deus possa ter falado ao seu coração, amigo ouvinte. E até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Deus abençoe e um grande abraço para todos. Nesse momento, irmãos, vamos ter uma participação especial e eu vou então a uma canção em louvor a Deus, também em homenagem ao aniversário de 48 anos do nosso pastor Gildo. Quando entrar
procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres seus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu um dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres meus: eu vi Cristo em ti. Seu carinho e amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero, Senhor, te agradecer por mais esse culto. Te agradecer, ó Deus, por tudo que podemos aprender. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Deus, em nossas vidas. Que tu continua, Deus, nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal, Pai. Que nós possamos, ó Deus, caminhar longe da ira, caminhar, ó Deus, longe da idolatria, e cada vez, ó Pai, mais próximo de Ti, próximo da Tua Palavra, pelos irmãos que necessitam, aqueles que estão doentes, que estão, ó Deus, sem poder trabalhar, que Tu possa, Deus, guardar a vida de cada um deles, Pai. Também te agradeço, Pai, pela vida do pastor Gildo, por mais um ano. Que Tu seja com ele e com toda a sua família, Pai. Te peço, Pai, pela diretoria da igreja, que, ó Deus, nessa semana precisa tomar decisões muito importantes, que Tu possa estar ajudando, Senhor, cada um deles, na decisão que vão tomar, Pai, a respeito da volta aos cultos, Senhor, na igreja. Então, ó Deus, que Tu possa guardar cada um deles e a decisão possa ser, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Abençoa, Deus, nos dá uma semana debaixo da Tua graça e que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, Deus. Assim, ó Deus, que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.